Oi, meninos! Hoje a gente vai sair daquele assunto de sistemas de numeração e vai entrar num novo assunto. Lá no sistema de numeração, a gente conheceu o sistema de numeração dos maias, dos babilônios, dos egípcios, dos romanos e dos hindus. Lembrando que o sistema de numeração dos hindus, que foi aperfeiçoado e divulgado pelos árabes, que deu origem ao nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal. Mas hoje a gente vai começar a falar dos números. Os números, eles são divididos em conjuntos. A gente vai começar a trabalhar com o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. É como se os números ficassem guardados em caixas, uma dentro da outra. Então, hoje a gente vai tirar a primeira caixa, que é a caixa dos números naturais, tá? Onde que a gente usa esses números? Esses números, eles têm 4 funções, e eu vou mostrar para vocês agora. A primeira função é a função de contagem. Então, quando a gente já é bem pequenininho mesmo, que a gente começa a contar, a gente já está usando esses números naturais na função de contagem. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. De acordo com o IBGE, a população estimada do Brasil, no dia 2 de maio de 2018, às 13 horas e 25 minutos, era 208.952.788 habitantes. Então, esse número aqui de habitantes está contando a população. Então, é um número usado na função de contagem. Outros exemplos, eu falo, hoje na turma do sexto ano nós temos 20 alunos. Esse 20, eu estou contando os alunos. Então, é um número com a ideia de contagem. Toda vez que traz essa ideia, toda vez que a gente vai contar, é a ideia de contagem. Se você está brincando com figurinhas, e aí terminou a brincadeira, você vai contar suas figurinhas e vê lá que está com 32 figurinhas. É o número sendo usado com a função de contagem. Outra função que a gente usa os números, ordenação ou posição. Peguei o exemplo aqui do Campeonato Goiano de 2019. Como que terminou o Campeonato Goiano de 2019? Em primeiro lugar ficou o Atlético, em segundo o Goiás e em terceiro o Vila Nova. Então, toda vez que a gente usa os números para ordenar ou para dar posições, a gente está usando o número com a função de ordenação ou posição. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. As turmas na escola, a gente tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano à tarde. Então, toda vez que a gente usa o número para colocar posição ou ordenar, é a função de ordenação ou posição. Então, aqui a gente já viu duas. O número a gente pode usar na contagem e na ordenação ou posição. Agora a gente vai ver mais duas. Outras duas funções dos números. Nas medidas, aqui o exemplo, a distância de Trindade a Goiânia em linha reta é 25 quilômetros. Esse 25 aqui está sendo usado com a função de medida. Quando você fala sua altura, esse número da sua altura, ele está sendo usado com a função de medida. Quando você fala o peso, você vai numa padaria e vai comprar presunto. Você pede lá 300 gramas de presunto. Esse 300 é o número sendo usado na função de medida. Então, sempre que a gente usa as medidas, a gente está usando números na função de medidas. E códigos. A gente também usa o número para códigos. Aqui eu peguei o CEP da rua da nossa escola. 75388-578. Então, o CEP, ele é um código para identificar as ruas. Cada rua tem o seu CEP, tem o seu código que a identifica. Número de telefone também é um código. Quem tem RG, que é a identidade, lá o seu RG, aquele número, é um código que te identifica. CPF, o número de CPF também é um código, porque cada pessoa tem um número de CPF. A placa do carro é um número sendo usado também em forma de código. Então, a gente tem os números usados em várias situações que são códigos. Então, essas são as 4 funções: contagem, ordenação ou posição, medidas e códigos. Então, são nessas situações que a gente usa os números naturais no nosso dia.